Um assunto bastante recorrente, né, para quem lida com paciente grave, adulto, pediátrico, recém-nascido, é que a gente sempre vai ter algum paciente que tem o diagnóstico de sepse, às vezes complicada com choque séptico. Então, muitos assuntos eles já são até clássicos já, que a gente ficar falando um pouco sobre isso seria até repetitivo, principalmente no que diz respeito à chamada hora ouro, né, de atendimento desses pacientes com sepse, aonde você tenta agilizar dentro dessa primeira hora a avaliação e obtenção de uma viária difícil, a garantia de uma respiração adequada, a circulação tendo um acesso venoso de qualidade e, eventualmente, a reposição hídrica, e assim por diante. Mas uma das dúvidas que a gente mais percebe que volta e meia aparece no nosso dia a dia é em relação ao controle, por exemplo, da hipotensão inicial. Nós temos alguns mitos, né, que aos poucos parece que vêm sendo vencidos, né? Principalmente aquela questão da obrigatoriedade de se fazer volume se o diagnóstico é sepse. Eu acho que isso nunca existiu, na verdade foi uma interpretação equivocada de algumas recomendações, então passou-se a acreditar que sempre que for sepse, a gente tem que fazer volume, e não é bem assim. O Surviving Sepsis, desde 2015, há 10 anos, já alerta que não é somente essa conduta inicial que deve ser tomada. Então, há situações que, para controlar a pressão arterial, a gente precisa sim fazer volume. Naqueles casos em que você consegue perceber clinicamente que está faltando volume para o paciente, que ele está depletado de alguma forma ou que ele tem um intravascular comprometido. Mas outras situações, e acredito que hoje seja a maior parte delas, você não vai precisar dessa fluidoterapia inicial, dessa reposição volêmica inicial. Até porque o perfil da criança que hoje é atendida com sepse e acaba evoluindo com choque séptico, quase sempre é uma criança com doença com complexidade crônica, com condições complexas crônicas. Então é aquela criança que você não vai usar o volume ali, muitas vezes, como conduta inicial, mas sim considerar aí a farmacologia por meio dos fármacos vasoativos. E aí, quando a gente chega nesse ponto, né, de qual é o melhor fármaco vasoativo, a gente começa a pensar então em escolhas. E já se caminhou tanto no sentido assim de evolução do conhecimento, que algumas coisas hoje já estão bem determinadas. Uma delas, por exemplo, é a ausência de se citar a dopamina como medicação para controle de pressão arterial, porque ela, assim, com a mesma eficácia que ela tem para aumentar a pressão, a gente consegue com a noradrenalina, consegue isso com a adrenalina, e sem ter os eventos adversos que estão associados ao uso da dopamina. E outra coisa é que, se a gente vai para a literatura buscando uma resposta sobre quem é melhor do que quem, às vezes a gente não encontra. Por exemplo, quando a gente quer dizer quem que é melhor, noradrenalina ou adrenalina, a resposta vai ser não sei, pode ser usada uma ou outra que vai estar certo do mesmo jeito. Agora, tanto uma quanto a outra, então tanto a noradrenalina quanto a adrenalina, elas são melhores que a dopamina, e isso já está muito bem definido estatisticamente. Então não dá mais para a gente ficar insistindo em práticas antigas, cientes de que o estado da arte atual é diferenciado. Então não dá, a gente não consegue encontrar mais espaço para indicação de dopamina como medida inicial para controle de pressão arterial. Então, tal qual acontece com os adultos, a criança ela vai usar como primeira medicação ali para controle da pressão arterial a noradrenalina ou, eventualmente, a adrenalina. O mais importante é que a gente também não espere muito tempo para isso. Não precisa estar necessariamente entubada para iniciar com fármaco vasoativo. É importante só que você tenha uma situação controlada e começar a tratar o quanto antes. E uma vez que a gente tem aquela expectativa de não resposta da chamada refratariedade do choque refratário, é importante que você defina primeiro o quê? A partir de quando eu vou chamar de choque refratário? Aí é uma diversidade grande mesmo de parâmetros. Há quem, por exemplo, considere como choque refratário quando a dose ela é de 1 ou mais microgramas quilo por minuto da noradrenalina ou da adrenalina. E há quem, por exemplo, considere 0,3. Nós estamos nesse grupo, né, de considerar como refratário quando você já chegou a 0,3 microgramas quilo por minuto e não atingiu o efeito necessário. Ou seja, não conseguiu melhorar a pressão arterial. Então, uma vez que você chegou nesse ponto, né, do chamado choque refratário, a gente tem que partir para fármacos diferenciados.
E nesse caso, a vasopressina encontra um espaço muito bom, porque a vasopressina ela tem como vantagem que ela não depende de receptor adrenérgico. Ela não age em receptor alfa, beta, como acontece com a noradrenalina e com a adrenalina. A vasopressina ela vai atuar de modo específico em receptores do endotélio, que são chamados de V1, V2 e V3, onde ela promove vasoconstrição e aumento de pressão arterial. E além disso, é um hormônio antidiurético. Ela ajuda a diminuir um pouco daquela perda volêmica desnecessária no início. Então a resposta com a vasopressina ela é sempre muito boa, porque ela consegue aumentar a pressão e manter ainda a capacitância intravascular devido ao seu efeito de antidiurético propriamente dito. E nesse ponto em que você considerou, por exemplo, a introdução da vasopressina, você pode também considerar o quê? A corticoterapia. Porque se você parte de um cenário onde a criança já tem disfunção respiratória, tem disfunção hemodinâmica, eventualmente tem uma disfunção renal associada, a chance dela ter insuficiência adrenal é grande. Por isso que você não vai nem testar. Já foi feito, já houve épocas em que você testava a função da adrenal. Atualmente não. Considerou a refratariedade, você já considera a corticoterapia. E qual corticoide? Hidrocortisona, porque é a que tem melhor ação mineralocorticoide, e preferencialmente infusão contínua, numa dose que na literatura oscila de 20 até 200 miligramas por metro quadrado dia. Então a gente tem já um suporte aí diversificado, né? Em que você teve a prescrição inicial de um fármaco vasoativo de primeira linha e depois já um de resgate, que é a vasopressina. E aí, eventualmente, você vai persistir num cenário em que mantém-se a hipotensão arterial. Mesmo utilizando a adrenalina ou noradrenalina, mesmo já com a vasopressina, mesmo já com a corticoterapia e infusão contínua, você pode persistir ainda com a hipotensão arterial. E muitas vezes a persistência dessa hipotensão está muito associada ao baixo débito cardíaco. Então, por vezes, a gente tem que pensar e considerar o uso de um inotrópico. A questão do inotrópico é que se ele for um inodilatador, por exemplo, Primacor, que é a milrinona, ou a dobutamina, a gente pode ter como consequência a hipotensão arterial. Então, tudo aquilo que a gente construiu até aquele momento, você pode perder usando uma medicação que seja inodilatadora. E nós temos um inotrópico puro, que é a adrenalina em dose baixa. Então, nesse momento em que a gente não conseguiu ainda melhorar a pressão arterial, mas eu tenho sinais de baixo débito documentado ou suspeitados, numa criança que ainda não tem pressão arterial adequada, a adrenalina em dose baixa pode ser utilizada. Então, ela viria somar, né, junto com a NOR, junto com a vasopressina, entraria ela de uma maneira em doses mais baixas para que você melhore o débito cardíaco. Então, é um tipo de choque que você tem que pensar não só no que você está prescrevendo agora, como pensar um pouco adiante, porque a refratariedade, cedo ou tarde, ela vai aparecer. Existe um esgotamento mesmo ali das reservas endógenas de catecolaminas que pode levar a uma refratariedade desse choque. Então, é importante que, sabendo que a gente tem esse tempo curto, essa janela curta de eficácia do tratamento, é detectar então precocemente os casos que são chamados de refratário e tentar tratar da maneira mais bem direcionada possível. Todo paciente com sepse, incluindo as crianças, ou choque séptico, que são eventos associados a uma gravidade maior, quando você consegue corrigir rapidamente a hipotensão arterial, a taxa de sobrevida aumenta, ou seja, o prognóstico fica bem mais favorável.